Denúncias graves referente a trabalho que chega a ser desumano, envolvendo a empresa Santa Isabel Alimentos, a popular frango americano. Agora eu te chamo a atenção para este assunto, tá? Vem para cá, para a câmera 5, rapidinho. Eu te chamo a atenção para esse assunto porque é um assunto muito sério. São denúncias que chegaram ao Departamento de Jornalismo aqui da Rede TV Belém. Nós fomos e acompanhamos de perto a triste realidade de pessoas que eram para ter seus direitos respeitados, mas que, lamentavelmente, quando se trata da frango americano, esses direitos são deixados de lado. Pessoas que trabalham em locais de forma totalmente insalubre, tendo seus direitos trabalhistas desrespeitados. Agora, eu te pergunto, cadê as autoridades? Cadê os órgãos fiscalizadores? Será que a vigilância, será que a fiscalização só serve para o comércio do seu Joaquim, ali da esquina? Para as grandes empresas que, segundo a Rádio Peão, movimenta dinheiro que entra aqui no Brasil, não sei de qual forma, vindo do Japão? Será que para eles não servem? Quer entender do que eu estou te falando? Tiago, que denúncias são essas? Do que você está falando? Eu te acompanho para vir junto comigo e acompanhar os detalhes na tela do Cara a Cara. Olha essa humilhação que a gente passa aí, ó, porque a empresa não dá dinheiro pra gente. A empresa não dá dinheiro suficiente pra gente pagar uma hospedagem que preste pra gente. A altura que a gente tá aí, ó. Carreta sem cinto de segurança, sem nada. Não dou nem um IPI pra nós, ó. Ali, ó, caixa com caracol aí dentro aí, ó. Cheio de caracol, as caixas tudo suja, milho de rato, cocô de rato. Olha a nossa mão como tá aí, ó. Tem uma luva aí, não dá uma luva pra nós, ó. Tudo sujo a mão aí, ó. As denúncias são contra a empresa Santa Isabel Alimentos Limitada, a popular frango americano. Bastante conhecida e uma das referências na distribuição de frangos no Pará e em outros estados do Brasil, a Frango Americano virou alvo de denúncias através de vídeos que chegaram ao Departamento de Jornalismo da Rede TV Belém. As imagens mostram colaboradores da empresa trabalhando de forma que vão de encontro com as leis trabalhistas. A falta de EPIs, equipamento de proteção individual, é notória. As denúncias também dão indicações de desvio de função, ou seja, trabalhadores que são contratados para uma área, mas que são destinados a trabalhar também em outros setores. Descarregando aí, galera. O carreta de frango vivo aí, ó. E nosso serviço. A gente é do transporte congelado, viu? Não é pouco não, é muito, olha aí. Dr. Pedro Lopes é advogado. Ele orienta os trabalhadores como proceder nesse tipo de situação. Procurar um advogado, o advogado entrar com uma ação, procurar seu sindicato, o sindicato denunciar, ainda que oculte o nome, mas de alguma forma vaze a informação, ou a empresa tenha conhecimento que esse trabalhador foi reclamar das condições de trabalho. Geralmente, infelizmente, e pelo fato de nós não termos garantia de emprego, esse trabalhador quase que fatalmente vai ser demitido. Então, já que ele tem esse destino, infelizmente ele tem esse destino, é procurar um advogado mesmo no sentido de esclarecer a situação. Segundo o magistrado, as queixas contra Frango Americano de Santa Isabel do Pará são consideradas bastante elevadas. Se nós olharmos a pauta da Justiça do Trabalho, ainda tem muitas reclamações contra essa empresa. Tem muitos direitos que os trabalhadores reclamam. Hora extra, excesso de trabalho, ambiente insalubre, condições de trabalho efetivas que possa chegar a no caso a fadiga, né, pelo excesso de trabalho. Enfim, são diversas condições que as pessoas reclamam resgatar o seu direito. Um dos vídeos mostra um dos colaboradores aqui da empresa Frango Americano armando uma rede dentro do baú de um dos caminhões que são utilizados para a realização de entregas em outras cidades do estado do Pará. Segundo ele, se a opção não for dormir dentro do caminhão, é ao relento, já que a ajuda de custo que é repassada pelos diretores da empresa para os colaboradores que viajam
é insuficiente para que eles possam dormir em um local mais apropriado, ou seja, pagar um hotel, e até mesmo é insuficiente para que eles possam se alimentar durante o dia. Papel não é só para dinheiro para almoçar, para jantar, é o jeito de ficar dormindo no caminhão. Um funcionário que não será identificado relatou para o jornalismo da Rede TV Belém a realidade enfrentada no dia a dia. A maioria das vezes dentro do baú, algum barracão que esteja por aí disponível, que alguns restaurantes possam ter um barracão, a gente dorme, sendo que pode ter chuva, sol. Olha as condições que a gente dorme aqui, ó. Olha a chuva. Ele dorme debaixo de uma coberta aqui, ó. Aí a chuva bate, tem que se levantar na chuva, senão a gente tá pegando chuva, acordado. De acordo com ele, a jornada de trabalho é bastante intensa, o que prejudica até mesmo as refeições. A alimentação, a empresa dá o dinheiro para nós comprar, mas o hotel, ela dá R$80 para te almoçar, jantar, tomar café e pagar o hotel, sendo que tu não tem condições de sustentar com R$80, sendo que um prato de comida é 25, às vezes, muitas das vezes, R$30 por viajando. Aí eles alegam que a gente tem que comer o mais barato possível. Esse rapaz, que também não será identificado, teria entrado na empresa como jovem aprendiz. Mas a carga horária de trabalho que ele cumpria também estaria indo de encontro com a lei. O meu horário já era um horário assim, tipo, que não era permitido que os aprendizes trabalhavam, que era de madrugada. Eu trabalhava das 5 às 9 da manhã. Segundo a denúncia, a empresa realizava uma manobra para driblar a fiscalização. Eu não sei como eles sabiam que a fiscalização chegava lá, porque era de surpresa, né? Mas eles sabiam. Aí retirava a gente antes pra gente retirar o nosso gorro pra eles não saber que a gente era aprendiz, entendeu? Pra eles não darem uma bronca em cima da empresa. O que a gente orienta nesse sentido é acompanhar o horário, anotar se for o caso, porque muitas vezes os controles eles não replicam a realidade da jornada. Esses trabalhadores anotarem em caderno, celular, de alguma forma para ter controle dessa jornada, para no futuro poder cobrar. As denúncias contra a empresa Frango Americano de Santa Isabel do Pará chegam a todos os momentos à redação de jornalismo da Rede TV Belém. São vídeos que mostram, em certos momentos, formas de trabalho desumano, um local onde as irregularidades parecem imperar. Triste realidade de quem deveria ficar feliz por trabalhar em uma empresa do tamanho que se tornou a Frango Americano, a Santa Isabel Alimentos, não só no estado do Pará. Essa empresa ela entra em Tocantins, ela entra no estado do Maranhão e, salvo engano, está indo para o Piauí também. São 4 estados. É uma das gigantes quando se trata em distribuição de frangos no estado do Pará. Mas esse é o preço, o verdadeiro preço do frango congelado americano que chega aí na sua mesa. Trabalho desumano, pessoal que deveria ser respeitado pelos seus patrões, porque levam o nome da empresa para os outros municípios, pelos 4 cantos do território paraense, mas que tem como retribuição, coloca aquela imagem lá do pessoal dormindo na chuva, tendo que desarmar a rede, porque se pagar um hotel, não fica dinheiro para alimentação, R$80 por dia. Para almoçar, para jantar, para tomar café e para pagar hotel. Dorme com um barulho desse. Se mantenha com R$80 pagando hotel na estrada, pagando almoço na estrada e café da manhã e a janta. Pois é. Essa é a situação, tá? Parece que em Santa Isabel, quem manda são os japoneses, né? Dinheiro que vem do Japão, não sei como, entram no nosso país para manter esse império. Se é para lavar, eu não sei, mas a realidade é essa. Aí eu te pergunto, você que está em casa acompanhando o Cara a Cara com a Verdade, ligado aqui na Rede TV Belém, se a empresa particular do atual prefeito de Santa Isabel do Pará
trata seus colaboradores desse jeito, qual o respeito que ele tem por você que é de Santa Isabel? Qual o respeito que ele tem com a vida do ser humano? Porque ele está colocando, a empresa coloca em risco a vida dos colaboradores que ficam dentro da própria empresa, de sua base aqui em Santa Isabel, às margens da BR-316. Tá? E também coloca em risco a vida de quem pega a estrada. Aí quer dizer que só tem fiscalização para o comércio do seu Zezinho, do seu Raimundo daqui da ponta da esquina, ali do bairro, mas para a família Watanabe de Santa Isabel do Pará não tem? Denúncias graves e eu chamo a atenção das autoridades porque a todos os instantes estão chegando denúncias mais graves ainda à nossa redação, ao jornalismo da Rede TV Belém. Denúncias de pessoas que estão lá dentro da empresa e que vivenciam de perto todos os dias esse descaso. Será que o capeta que avisa os diretores da Frango Americano toda vez que vai uma fiscalização para lá? Claro que não, né? Claro que não, né? Diz o ditado que ainda muita água irá passar por baixo dessa ponte, mas eu acho que nesse caso aqui é muito dinheiro passando pelo bolso de quem deveria fiscalizar e de quem deveria fazer com que as leis trabalhistas fossem respeitadas. Aí eu te falo, ei, você que gosta, né, daquele franguinho bacana, quem que não gosta, né? Mas olha a qualidade, volta aquela imagem lá, daquelas telas. Eles armazenam os frangos nessas telas. Olha a situação, o pessoal trabalhando sem IPI, sem o equipamento de proteção individual, sabe, de forma totalmente desumana. Detalhe que chama a atenção, tá? É a situação de um jovem aprendiz, que segundo ele próprio, falando para o jornalismo da Rede TV Belém, no momento em que a fiscalização vai até a empresa, eles são escondidos. Por quê? Porque eles não estão trabalhando respeitando os limites, os horários, o que a lei determina para um jovem aprendiz. Ei, bora fiscalizar. Vamos fazer o papel fiscalizador que cabe a todos, desde o pequeno até o grande. Pau que dá-lhe em Chico também tem que dar-lhe em Francisco, assim diz o ditado. Cadê os órgãos fiscalizadores? Santa Isabel Alimentos, a popular Frango Americano, poderosa Frango Americano, né? Conhecida pelos 4 cantos não só do território paraense, mas de outros estados do Brasil. Vamos intensificar essas fiscalizações e começar a ver quem é que está indo realizar essas fiscalizações. Bora começar a mudar as equipes desses agentes fiscalizadores para que realmente as leis possam ser cumpridas. Porque do jeito que está, com certeza não dá. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas vamos agora aqui para a nossa sala de visita, porque já está aqui a nossa já parceira, a doutora Simone Cabral, que entende muito de direitos, quando se trata principalmente de direitos do consumidor. Nesse caso, também direitos trabalhistas sendo desrespeitados, né, doutora? Doutor Wendel Welson, competentíssimo, jovem ainda, menos de 18 anos, né? Já se formou. Doutor, tô tirando brincadeira para ver se a gente deixa o clima mais leve. Mas estamos falando de um assunto muito grave e que deve ser chamada a atenção dos órgãos fiscalizadores. Eu começo com você, doutor Wendel. Boa tarde, Thiago Gomes. Boa tarde a todos os telespectadores do Cara a Cara com a Verdade. Thiago, eu também fiquei surpreso com essa denúncia, né, trazida aqui pela reportagem da Rede TV, tendo em vista que a gente só passa ali na frente da empresa em Santa Isabel e vê aquele muro bonito, aquela placa bonita do Frango Americano, e a gente até como consumidor também já consumiu este produto, né, que é vendido nos supermercados. Então, Thiago, vendo essas imagens, a gente viu realmente o quê? Né?
que precisam ser acionados novamente, se ainda não foi, a vigilância sanitária por conta desses produtos aí armazenados de qualquer forma antes de chegar, né, à disposição do consumidor. Temos que acionar o Ministério Público do Consumidor, né, tendo em vista que a vigilância sanitária não está fazendo o seu papel, até porque junto à denúncia foi informado que quando chega a fiscalização, né, muita gente aí é escondida, a situação vai e passa por... ninguém faz nada, entendeu? Então é uma denúncia grave. Essa empresa precisa passar por uma fiscalização da vigilância sanitária. O próprio Ministério Público do Consumidor tem que ser acionado para fazer uma diligência e investigar tal situação, até entrar com uma ação civil pública, se for o caso. Se for o caso e for constatado realmente todas essas denúncias, até mesmo fechar esta empresa, encerrar até que eles possam se adequar às normas sanitárias, porque isso se trata de saúde pública. Saúde do consumidor pode ocasionar algum dano à saúde do consumidor. E também a questão trabalhista, que a gente viu as denúncias aí dos trabalhadores, dos empregados, né, trabalhando de forma degradante, de forma cansativa, né, sendo explorados em seus horários, tendo que se deslocar para outros municípios para fazer entrega, não tendo nem onde dormir, porque aquela ajuda de custo para ele tomar café, almoçar, jantar e dormir não dá o dinheiro. Então eles têm que dormir no próprio caminhão. Situação lamentável. Situação lamentável. Como o próprio advogado trabalhista falou, às vezes o funcionário não quer perder o seu emprego, ele fica muitas das vezes calado. Então assim, mas se tiver realmente, né, sofrendo tudo isso, cabe sim uma ação, que a gente chama na esfera trabalhista, uma rescisão indireta, por conta das faltas graves ocasionadas pelo trabalhador, nesse caso. Assim como você dá uma justa causa para o seu empregado que falhou, o empregado também dá uma justa causa para o empregador, quando ele está sofrendo dessa forma. Então as leis trabalhistas, elas devem ser cumpridas, eles devem sim montar uma comissão e ir até o Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia para que haja também uma ação referente a isso, a essa questão desse trabalho degradante desses funcionários. Então, Thiago, grave as denúncias, tem mais notícias chegando, mais denúncias chegando, a Rede TV, muito mais denúncias, coisas até doutor, mais graves, conforme você informou. Então assim, o que neste momento, né, me preocupa é a questão da saúde do consumidor, a saúde pública, por conta deste material que é armazenado de qualquer forma. Você vê aí os próprios funcionários pisando nos frangos congelados, sai de um caminhão, vai para o outro, aquelas basquetas todas sujas onde é feito o manuseio deste produto. Armazenadas, doutor, simplesmente no meio do barro, tem lá caracol, tem um monte de outros bichos, enfim, que a gente não sabe. Agora, o que chama a atenção é que nossa equipe de jornalismo foi lá, averigou, acompanhou tudo de perto e entramos em contato com a direção da empresa Frango-Americano. E simplesmente, ei, se quiserem jogar, joguem. A gente vai lá, depois pede um direito de resposta, se o Ministério Público vier, a gente entra com recurso, parece que é simples assim. Parece que as leis do Brasil estão realmente sendo desrespeitadas de todas as formas, principalmente por quem está à frente de grandes empresas que acha que as leis, como eu sempre falo, só servem para o mercantil do seu Francisco, do seu José da esquina. Doutora Simone, quando se trata de direito do consumidor, o consumidor também é afetado de forma direta. Nesse caso aí, a gente vê a forma em que os alimentos, os frangos, os congelados, são manipulados totalmente de forma irregular. Boa tarde. Como o doutor Wendel bem mesmo relatou, aí a gente vê graves e gritantes de respeito à legislação trabalhista, que também afeta o consumidor, porque o consumidor, ele preza por uma empresa que preze pelo bem-estar dos seus funcionários, que preze pelo respeito aos seus funcionários, também de respeito ao consumidor, também é uma vertente da empresa, ele compra essa imagem da empresa, além de que ele espera que chegue na mesa dele um produto que seja bem armazenado, condicionado, que esteja em condições de uso, né? Nesse caso, nós verificamos aí, além do desrespeito ao trabalhador, o desrespeito a condições sanitárias, o que é gravíssimo. Por quê? Porque no momento que você tem um produto de alto grau perecível,
Sim. que é o produto que eles comercializam, e ele não é armazenado de forma adequada, como nós verificamos aí, os funcionários, inclusive, com uma falta de cuidado, justamente porque não deve existir treinamento adequado para Os que isso funcionários, seja. doutora, são tratados de qualquer forma. Exatamente. Verificamos que Eles é uma mão de tratam os obra. alimentos também É da uma mesma- mão de obra que é tratada de qualquer forma, onde não tem nenhum treinamento pertinente ao tipo de produto que eles estão ali manuseando. Sim. Né? As condições de armazenamento aí que nós verificamos que são péssimas. Né? Isso tudo deve ser muito verificado e analisado pela vigilância sanitária, que inclusive deve sim ser acionada para que isso não seja um ato contínuo dessa empresa, que ela seja penalizada, porque o consumidor está ali do outro lado, crente que está comprando um nome, uma marca que tem um nome, que tem uma certa trajetória. Então se espera que quando eu vá no supermercado, que eu opte por comprar a marca de tal frango, eu esteja comprando também a imagem que eu tenho dela, ou seja, uma imagem de uma empresa que respeita todas as leis, tanto trabalhistas como sanitárias e qualquer outras que deve uma empresa zelar. Né? O que não é está o caso. acontecendo aí, Infelizmente, de né, fato, doutora? infelizmente. A questão trabalhista aí, ela é latente. Os funcionários, como o doutor Wendel falou, muitas vezes não denunciam porque precisam desse trabalho. Aí você vai me dizer, mas ele pode sair. Tudo bem, ele pode sair, ele está em um estado degradante, ele viaja com R$80 para almoçar, jantar e se hospedar. Por que ele não reclama? Porque muitas das vezes ele não tem outro emprego. Ele tem que passar por toda essa condição vexatória e degradante para conseguir sustentar a sua família ali no final do mês Chega a ser com seu humilhante, né, salário. doutora? Totalmente humilhante. Uma condição que não, na verdade, é uma falta de condição total para um trabalhador que trabalha, carrega peso, tem um trabalho exaustivo e chega no final da noite e não tem o direito nem de deitar numa cama para dormir. E agora há pouco a gente estava falando sobre, a doutora estava falando sobre os direitos, né, os direitos trabalhistas. Doutor Wendel também falou. Me chega informação, me chegam denúncias gravíssimas, mais graves ainda do que essas que você acabou de presenciar e dessas que você está, na verdade, vendo a Rede TV Belém fazer. Pessoas que trabalharam anos e anos na empresa Frango Americano e que, por ficarem com a saúde debilitada, simplesmente foram mandadas ir embora e hoje com problemas na coluna, hoje com problemas de saúde, com a saúde bastante debilitada, não conseguem arranjar outro emprego. E tem um detalhe, essas pessoas não conseguiram ou estão na justiça ainda em busca de seus direitos, em busca de arranjar algum benefício. É como se não tivesse lei para a empresa Frango Americano, a Santa Isabel Alimentos. Lamentável. Áudios e vídeos ainda mais graves chegam à nossa redação, ao Departamento de Jornalismo da Rede TV Belém. Eles são submetidos, os funcionários, a trabalharem de forma que realmente vão de encontro com as leis trabalhistas, e isso tem que ser chamado a atenção, tá? E a gente chama a atenção das nossas autoridades. Com urgência, né, doutora? Isso daí é uma notícia que não pode ser deixada passar em branco pelo trabalhador, pelo consumidor e por toda a sociedade. É uma situação que não deve perdurar. Entra aí Ministério Público do Trabalho, entra aí Ministério Público do Consumidor, todos em prol de trazer para o consumidor e para o trabalhador melhores condições de uso e melhores condições de trabalho também. Essa situação é uma situação que não pode se perdurar. Doutor Wendel, e já vem se perdurando há muito tempo, porque segundo as denúncias, não é de agora que esses casos vêm ocorrendo e que os trabalhadores têm que se submeter. Nesse tipo de situação trabalhista é complicado, hein? Pois é, Thiago, o que chama a atenção é que esta empresa é do prefeito lá de Santa Isabel, né, o Evandro Watanabe. Ele, como gestor público daquele local, tem que fazer toda a gestão daquele município, porque se ele está fazendo a gestão dessa forma da própria empresa, quanto mais em relação à gestão do município. Então tudo isso tem que ser avaliado, mas em relação à denúncia hoje, que é referente à empresa, realmente o Ministério Público do Trabalho tem que ser acionado, porque esses trabalhadores estão realmente sendo aí sofrendo abusos por parte da empregadora, que é a empresa Frango Americano,
fizeram a denúncia, muitos deles não quiseram mostrar os seus rostos, né? Porque podem ser demitidos a qualquer momento. Medo, né, doutor? Estão com Mas, medo. né, a gente pode considerar essas condições de trabalho análogos à escravidão. Análogo à escravidão, já iria tocar nesse assunto, É uma denúncia doutora. muito séria, Sim. porque são condições totalmente degradantes, sem nenhuma condição por uma empresa que tem uma visibilidade, tem um tamanho grande, né, relativo. Então, essa é uma denúncia que ela tem que ser verificada, tem que ser apurada para ver realmente se esses trabalhadores, pelo que podemos perceber, estavam sim em condições Sim. análogas à escravidão. Quando você não tem, olha aí, menor condição de Doutora, dormir em um lugar essa é a chovendo. situação. Quem pega a estrada tem que dormir assim, porque é R$80 que eles recebem por dia, segundo as denúncias, para tomar café, para comprar almoço, para jantar e para pagar hotel. Aí não tem como, eles têm que dormir desse jeito. É essa forma em que eles encontram para que eles possam, pelo menos, se alimentar durante a viagem. Vem aqui na câmera 2 rapidinho, porque a gente observa que trata-se de uma empresa gigantesca e que é da família de políticos. Será que, por ser da família de políticos e de políticos que têm sua influência no estado do Pará, a fiscalização fecha os olhos? É uma pergunta que tem que ser feita, né, doutor? É um ponto de interrogação que é gigantesco e fica no ar, né, doutor? Isso mesmo, Thiago. Segundo as informações, por todas essas denúncias que estão ocorrendo até hoje e ninguém faz nada, não há um TAC, não é assinado nenhum termo de ajuste de conduta em relação a isso, em relação aos trabalhadores, em relação aos próprios produtos que estão aí à mercê, né, de uma poluição, de uma contaminação, porque você viu a questão sanitária aí, conforme as imagens que estão sendo mostradas. Então, a gente pede realmente, a gente vai formar toda essa comprovação aqui, dessa reportagem. Você já entrou em contato, a Rede TV já entrou em contato através de e-mail pedindo uma nota da empresa, a empresa não respondeu. Então a gente vai informar sim, tanto o Ministério Público do Consumidor, a Vigilância Sanitária e o próprio Ministério do Trabalho para verificar toda essa denúncia e que haja uma diligência, uma inspeção, né, no local onde está sendo feita a denúncia para que seja comprovado realmente e haja uma ação de forma coletiva em favor desses trabalhadores e até mesmo em favor do consumidor, né? Por conta dessa situação, né, desses produtos que são mal armazenados aí e estão à disposição do consumidor nos supermercados. Então, denúncia gravíssima. Mais uma vez, a Rede TV também deixa aqui, né, o espaço aberto para os advogados da empresa Frango Americano, dos diretores, né, que possam se manifestar. O espaço está aberto, doutor, tanto é que nós entramos em contato com a direção da Frango Americano, foi enviado inclusive e-mail falando sobre o assunto, solicitando um posicionamento da empresa e infelizmente nada foi feito, simplesmente falaram, se quiser colocar no ar, pode colocar, depois a gente busca aí um direito de resposta. O direito de resposta, primeiro, né, doutora Simone, tem que ser para os trabalhadores, para os profissionais que lá estão, para as pessoas que estão se submetendo a trabalhar dessa forma que realmente é desumana e tem que ser realmente feita uma fiscalização, exatamente, né, doutora? Tem que haver uma apuração dessas denúncias, né, de forma imparcial, lógico, muito bom frisar isso, que os consumidores, os trabalhadores merecem essa resposta, merecem essa fiscalização, que ela seja feita de forma imparcial, que seja tratados como uma empresa realmente que deve honrar com a questão trabalhista, com a questão dos consumidores e que isso seja verificado e o que for realmente apurado, que se verificar que é de responsabilidade, que eles sejam então verificados, seja apurado, seja multado, seja o que for, que seja feita essa revisão das normas trabalhistas dentro da empresa, seja feito um termo de conduta assinado, que eles cumpram com isso, justamente verificando, zelando pelo direito do trabalhador e do consumidor também, que nesse caso aí são duas denúncias que nós temos, tanto que se refere ao direito do consumidor, das pessoas que utilizam desses produtos e que merecem uma resposta também, se é verdade, se é mentira, se existe uma inverdade nessas apurações. As imagens mostram. As imagens, nós estamos vendo aqui imagem, então a empresa tem o dever, né, de chegar à sociedade principalmente e aos seus trabalhadores e contrapor isso, é um direito dela também.
ela tem esse direito, então Sim. que ela usufrua desse direito, como a Rede TV já se pronunciou e que estava de portas abertas para verificar essas apurações, para que eles dêem o seu direito de resposta também, e que o povo, a população, os consumidores deles, diretos e indiretos, não fiquem à mercê de uma reportagem sem saber do que se trata de verdade, do que se trata de não certo. verdade.